Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Eu sou Moisés Santos e nós estamos realizando este curso gratuito online de O Livro dos Espíritos para você. Nós estamos muito gratos a Deus por todas as respostas, por toda a participação, por toda a satisfação alcançada aos corações daqueles que estão buscando, como nós, esses recursos da nossa parte, de forma singela e simples, como contribuição para o entendimento dos valores que são instrumentos para nós cada vez mais estarmos seguros para compreender o Evangelho de Jesus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Acompanhe comigo. Então, já estamos aqui na influência do organismo, que é mais um tópico do capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos. A pergunta é 367. Nós estamos abordando a união do espírito com a matéria, ou seja, a encarnação. E Allan Kardec agora vai fazer perguntas abordando essa união. O que acontece quando o espírito une-se à matéria? Qual a relação que passa a existir? Como ele passa a se apropriar da matéria? Ele perde sua identidade? E continua sendo espírito? Tem a lembrança de tudo, de todas as encarnações? Vamos às perguntas. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Porque Kardec já fez essa pergunta com relação à distinção desses elementos. E os espíritos explicaram que o que é espírito, o que é matéria. Da mesma forma como Jesus ensinou a Nicodemos. Que é espírito, que é corpo. Então é a trindade universal, Deus, espírito e matéria. Mas quando o espírito se une ao corpo, passa a se identificar com ela? E os espíritos respondem, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, nenhum espírito vai perder suas capacidades, suas características, suas condições já alcançadas e também todas as necessidades, como obra inacabada que é, para realizar esse progresso. Então, a comparação aqui é bem pedagógica. O corpo é como se fosse uma roupa que nós vamos nos apropriar para ser, então, esse envoltório, essa película externa, como uma roupa que nós utilizamos para o corpo. Então, a roupa é para o corpo, como o corpo é para o espírito. Questão 368. Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Então, o espírito se uniu ao corpo, ele vai continuar com todas as suas faculdades em plenitude, como ele era fora dessa conexão? Os espíritos respondem, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, aqui está a explicação bem clara desse atributo, dessa conexão. O que acontece? O espírito se une ao corpo físico, como a matéria pesada é grosseira, é como se fosse um escafandro mergulhador, aquele mergulhador que vai bem no fundo dos mares, em profundidades, que o escafandro vai até lá embaixo, precisa daquele condutor de oxigênio até o barco para ele se manter em conexão com o oxigênio. É a roupa pesada que vai até o fundo do mar. Esse peso de um escafandro é mais ou menos o que nós sentimos. O espírito preso a um corpo sente todo um peso para carregar. E aí não vai ter todas as suas propriedades plenas como tem fora dele. Isso pergunta A. Assim o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz? Então, na pergunta, Kardec já
trouxe um pouco da sua poesia, né? O vidro opaco não é possível ver através dele. Então, a luz não passa totalmente. Ela é impedida. Da mesma forma, o corpo, como invólucro material, vai ser como o vidro opaco, que impede que o espírito se manifeste totalmente? O espírito responde, como vidro muito opaco. Então, os espíritos aproveitaram a comparação didática de Kardec, mas ainda intensificaram. Ele não é tão opaco assim, ele é muito opaco. E Kardec vem dar sua contribuição. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso, sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Então, ao entrarmos aí num charco lodoso, entrarmos num pântano, e esse pântano é areia e água, mais areia que água, e não se pode quase mover-se dentro dele, é mais ou menos o que o espírito sente. São várias comparações, né? Tem a comparação também do espírito em relação ao corpo, como se o corpo estivesse dentro de uma prisão, limitado a um cárcere. É o pássaro numa gaiola. Existem essas comparações para a gente ter ideia dessa dificuldade que é de acordar todos os dias de manhã e vibrar para poder superar esse peso e desenvolver a alegria cristã, estabelecer conexão com o alto, através da oração, através da proposta do bem, para não nos permitirmos esse peso causar a tristeza, o desespero, a indignação, a insatisfação, a ingratidão, porque tudo isso nos afasta de Deus. Questão 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Então, o espírito encarnou nas primeiras horas de vida, aquele corpo termo pequenininho, começa a desenvolver, na medida que os órgãos vão se desenvolvendo. Aí o espírito passa a ter, então, as faculdades da alma, porque aí a alma é espírito encarnado. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Então, o corpo que faz uma educação física, que exerce uma atividade física, se aperfeiçoa, o coração melhora. Os movimentos estabelecem recursos dinâmicos no bem-estar físico natural. Nós temos que cuidar do corpo, como se cuida da alma. Apesar que é uma prioridade, né? Primeiro vamos cuidar mais da alma do que do corpo, porque Jesus disse que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, que está dentro de nós. E tudo mais seria acrescentado. Então, essa concomitância de trabalho, cuidar da alma e cuidar do corpo, nós vamos desenvolver nos órgãos aptidões facilitadoras para que a alma se expresse e viva toda a sua plenitude possível dentro desse limite. 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Então, Kardec está perguntando se, na medida que os órgãos se desenvolvem, o cérebro também vai se aperfeiçoar, e aí também pode se desenvolver daí as faculdades morais e intelectuais? Vai depender desse desenvolvimento? E os espíritos advertem: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, vejamos aí o que é realmente a origem, a causa das apropriações do desenvolvimento material, da intelectualidade, da moral. A origem é o espírito. Uma vez que o espírito se desenvolve, uma vez que a moral é dilatada, uma vez que o conhecimento do bem é apropriado por nós, esse exercício, essa irradiação,
essa potencialidade, essa magnitude é que torna os órgãos mais desenvolvidos e, portanto, facilitadores para uma vida sempre dinâmica, justa e consciente. Subpergunta A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Ou seja, então podemos considerar que todo o desenvolvimento das aptidões que existem são unicamente derivados do espírito. O espírito responde: o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Sempre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Então, sabemos que a origem é o espírito, a fonte de desenvolvimento e apropriação do progresso moral e intelectual. Se expressa nos órgãos. Mas a matéria também tem essa influência, tem o seu peso. E, de acordo com o gênero de provas, nós vamos ter esta ou aquela aptidão cerceada ou liberada, para que o espírito, então, exerça a sua faculdade também nos órgãos, junto ao corpo. Então, vai depender do que é necessário para estabelecer essa relação. Encarnando, traz o espírito certas predisposições. E, se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais. De onde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser o Newton, o Virgílio, o Rafael, o Thor, desde que certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admite-se ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamos-nos de uma comparação, trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então, admitir-se que nos órgãos apresentam-se as condições favoráveis para os desenvolvimentos de tantas propriedades da genialidade, como o que fizeram com o cérebro de Einstein. Assim que ele desencarnou, o cérebro dele foi apropriado por cientistas para saber como esse cérebro se encontrava, para justificar que esse órgão tinha condições ou situação material diferenciada para apreciar sua genialidade. E mais absurdo ainda seria considerar que alguém teria um órgão que o facilitaria a exercer a moralidade. Todos esses valores são conquistas, são exercícios, são trabalhos executados por todos nós, pelo esforço, pelo empenho, pelo uso da vontade, pelo mérito adquirido pelo trabalho. Os órgãos têm as mesmas condições, as mesmas substâncias, as mesmas estruturas, as mesmas condições biológicas, fisiológicas, neurológicas.
Se não possui, é porque está dentro de um plano de gênero de provas que vai estabelecer um concurso apropriado de expiação. E isso é exceção. Então, a origem é o espírito, a matéria tem influência, mas o que determina o desenvolvimento da intelectualidade, da moralidade, são as conquistas do espírito. Vamos nos ver como espíritos e vamos entender que todas as diferenças que existem entre nós são resultado do trabalho individual que realizamos a cada encarnação. E na personalidade atual, somos esse somatório de todos esses valores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.